Voltei. Juro que eu vou tentar ser mais breve agora, beleza? A outra parte em que se divide esse período do realismo se chama naturalismo, tá? Tanto é que, em termos didáticos, a escola do realismo, a escola literária do realismo, ela é chamada de realismo barra naturalismo. São basicamente a mesma coisa, porém o naturalismo é como se fosse uma extensão do realismo, né? Eu vou primeiro fazer aqui um breve resumo a respeito do enredo da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Em seguida eu vou explicar essa diferença que tem entre realismo e naturalismo e vamos identificar as características, né? As características estéticas, literárias dessa obra. Então vamos lá. O nome O Cortiço, né, que dá título a essa obra, é porque toda a história, todo o enredo, ele vai se basear, ou melhor, ele vai se passar, né, num único cenário, que é de fato um cortiço. Cortiço é um conglomerado de casas, né, que é vulgarmente chamado de barracos, né, casebres, em que se tem um pátio em comum, né, todas as portas e janelas desses barracos. Eu estou usando o termo barracos porque é um termo que aparece aqui no livro, tá, gente? Todas as portas e janelas desses barracos dão para um mesmo pátio, né? E é nesse pátio em que se tem um convívio social entre esses moradores. Normalmente são moradores de uma classe baixa, né? Que não podem pagar talvez um aluguel, né? numa parte mais nobre da cidade. E esse pátio é onde tem a convivência das pessoas, né? O entra e sai das pessoas, e ao mesmo tempo onde tem ali os tanques coletivos, onde as mulheres lavam roupas, né? Tem os banheiros coletivos, onde todos os moradores usam aquele mesmo banheiro, né? Tanto para tomar banho quanto para fazer as suas necessidades, né? Então acaba sendo um ambiente coletivo, tá? Toda a história se passa nesse cortiço. Então eu vou começar a história do início, em seguida eu vou traçar as características. A história começa assim. Tem um camarada que se chama João Romão. A princípio ele é apresentado como um rapaz, um jovem, né, que ele trabalha numa vendinha, numa periferia da cidade carioca do final do século XIX, 1800 e tanto. E essa vendinha pertence a um português. E esse português já é uma pessoa idosa, e no final da vida ele fala assim, quer saber? Eu vou voltar para minha terra natal. E como o João Romão já trabalhava com ele há muitos anos, e esse português já devia, né, uma grana de pagamento, de salário para o João Romão, ele fala assim, ao invés de eu te pagar o que eu te devo, você pode ficar aí com a minha vendinha que eu vou embora. O João Romão abraça aquilo ali como uma oportunidade, né? E a princípio, que era uma vendinha de periferia, na época eles davam o nome de secos e molhados, né? Aquelas vendinhas que vendiam, por exemplo, desde pão com salame, né, até ferramentas para trabalho braçal. Aí ele começa a administrar a venda, né, que agora é dele, começa a fazer um dinheirinho, e ele fala assim, eu vou comprar esse terreno aqui de trás da venda e eu vou construir aqui uns quartinhos para poder alugar, porque isso vai me dar uma renda a mais. E ele faz isso, ele compra esse terreno. Aí, mais adiante, né, mais aos fundos ainda, lá na frente, tem uma pedreira. E ele fala, já que eu vou construir aqui essas casinhas, eu vou comprar aquela pedreira também, porque aí depois eu não tenho que gastar com material de construção.
as pedras que eu retirar lá da pedreira, eu vou utilizar para construir a minha para poder construir essas casinhas. Então ele vai e compra também essa pedreira. Aí ele vai constrói alguns quartinhos, né? Na verdade, tô falando quarto, mas são pequenas casinhas, tipo um quarto-sala só, né? Para morarem 2, 3 pessoas em cada um. Aí, ou seja, nesse momento agora ele já está com 3 negócios: a vendinha, os barracos e a pedreira, né? Aí nesse ponto ele contrata um camarada chamado Jerônimo, né? Ele é um português e um português muito trabalhador. Ele chega, né, no Brasil para poder ganhar a vida mesmo, muito trabalhador. Chega ele, mais a esposa e uma filhinha pequenininha, e contrata ele para ser o encarregado lá da pedreira, porque acaba sendo muita coisa para o João Romão administrar. Contrata ele e nisso o João Romão começa a fazer mais e mais e mais dinheiro, né? Aí ele começa a ampliar então essas casinhas ou melhor, começa a ampliar o número de casinhas. Aí quando pensa que não, já se torna um cortiço realmente grande, né? Com vários moradores. Ao lado, que tinha um outro terreno, que ele era doido para poder comprar também, ele não consegue comprar porque um outro cara que vem de fora, que vem de outra parte lá da cidade, chamado Miranda, ele tem um título de nobreza, né, da época, tipo barão, conde, essas coisas. Ele tem um desses títulos. E ele compra esse terreno e constrói ali para ele um palacete, né? Eles dão o nome de palacete. É uma casa sobradada, 2 andares e tal, uma casa pomposa, né? Com aquela fachada bonita, com a sacada de frente para a rua, né? E com lustres de cristal, aquela coisa toda, ao lado de um cortiço. Então já tem aí um certo paradigma, né? De um lado, muita pobreza, do outro, muita riqueza. Não muito diferente desse Rio de Janeiro que a gente conhece hoje, né? Enquanto se tem condomínios de luxo com vistas para uma favela, por exemplo, né? Uma comunidade. E esses dois começam a ter atrito, porque o João Romão, ele quer ser rico, mas ele não tem a cultura de riqueza nele, né? É como se ele tivesse muito dinheiro, mas como se ele não soubesse ser rico, porque ele não tem os hábitos de pessoas que pertenciam à nobreza, à burguesia da época. E o Miranda, ao mesmo tempo, também tem problema com ele porque ele não gosta nem do João Romão pelos atos, vamos dizer, pelos atos grotescos dele, como também por ser obrigado a conviver ao lado de muita pobreza, né? Então mostra assim essa questão da mediocridade do ser humano, né? De um desprezar o outro só porque o outro é pobre. O fato é que o João Romão ele vai construindo esse pequeno império, e o Jerônimo, que eu já falei, né? Esse encarregado que vai trabalhar para ele, acaba convivendo junto com... Ele vai morar também nesse mesmo cortiço, né? E acaba convivendo com as pessoas que moram ali. E ali, por ser um cortiço, né, vão morar muitas pessoas que a gente chama hoje, né, pessoas que vivem em área de risco, no sentido de risco social, né, que não têm acesso a estudo, que não têm acesso à saúde de qualidade, que não têm acesso à cultura, então ficam expostos à criminalidade, à violência, né? Então, todo esse ambiente, vamos dizer, barra pesada, acaba contaminando o Jerônimo, que é esse português muito trabalhador, pai de família, muito sério, que foi trabalhar para o João